Bora então codar aqui para a gente se divertir e ser feliz na vida, né? Aqui vamos lembrar, né, da nossa conversa sobre os nossos arrays. A gente estava tentando intercalar arrays é, de tamanhos iguais, depois de tamanhos diferentes, e aí a gente gerava um novo. Aí eu falei para vocês, e se a gente tentasse fazer essa intercalação em um mesmo array, utilizando índices para poder segmentar, dividir o nosso array em partes, né? E aí a gente elaborou uma jogada bem bacana, que foi dar um ponto inicial, um ponto de quebra e um ponto final, né? Então a gente tem um array nessa faixa e outro array nessa faixa daqui, né? E aí a gente chamou de esquerda e direita para ficar mais fácil, né? Olhando os dados, a gente tem alguns dados que estão à esquerda e alguns dados que estão à direita, né? E a gente quer intercalar isso daqui. E aí a gente fez um método chamado intercala, que era o nosso antigo junta. Aí a gente mudou o nome para intercala, que é o que ele está fazendo, né? O junta estava meio esquisito. Ele juntava intercalando e a gente mudou o nome só para fazer mais sentido. E o que, que o nosso método de intercalação está fazendo, né? O nosso intercala, ele está fazendo o seguinte, ele está testando dois arrays, né? Duas partes de um array. E aí a gente trabalhou com dois marcadores de posição, né? Duas flags, duas variáveis para indicar aonde no vetor a gente está, dentro das duas faixas que a gente passou, né? Lembrando que ele vai do início até a quebra, da quebra até o término. Do início até menor que a quebra, da quebra até menor que o término, que é exatamente isso daqui, né? Do início até menor que a quebra, da quebra até menor que o término. Então, isso daqui a gente já tinha visto, era um esquema para poder garantir que ele não iria ter sobreposição, né? Ele não está mexendo com o mesmo elemento nas duas partes. A gente está lidando aqui somente com um segmento e outro segmento independente. Então, não tem sobreposição para não ter repetição dos dados. Então, beleza. Como que a gente intercalou, então, né? A nossa brincadeira de intercalação, a gente preferiu fazer aí por while, porque a gente tinha duas condições, né? A gente tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dá para fazer com for? Dá, não tem problema nenhum. Ia ficar uma linha muito extensa, só por uma questão de melhor legibilidade, utilizei um while. Mas, se quiser fazer o for, pode fazer aqui as três variáveis sendo iniciadas lá no for e os incrementos, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Ele aceita exatamente da mesma forma e a gente já viu isso nos outros semestres, né? E aí o que, que acontece? O que eu estava falando para vocês era o seguinte: a gente pode tentar intercalar. Então a gente vai pegar o primeiro elemento da esquerda com o primeiro elemento da direita. E aí eu vou ver quem é menor e eu vou colocar o menor aqui. É essa a ideia. Então ele vai colocar o menor na frente. É essa a brincadeira. Ele vai fazer essa intercalação. Aí, se você olhar os nossos dados e a execução que ficou, né? Então, só compilando aqui, rodando. Olha só que interessante. Ele literalmente ele colocou os menores na frente. Depois ele não tem nada, que é o valor do resultante que ficou para a gente. A gente não está trabalhando com a segunda parte do nosso array, né? Então a gente só está fazendo o quê? A gente pegou um lado da esquerda e um lado da direita. A gente está testando se eles não estão passando dos limites. E aí a gente faz um teste. Se o valor do elemento que a gente está pegando do lado da esquerda for menor que o elemento do lado da direita, a gente coloca o elemento da esquerda na posição que a gente quer, do nosso array resultante. Se não, a gente pega o da direita. Então, a gente vai intercalar, mas a gente está escolhendo qual dos dois, né, que a gente vai colocar. A gente vai colocar sempre o menor, para uma questão de tentar fazer uma ordem, né? Então, tentar colocar em ordem. E aí ficou legal. Só que isso daqui só faz uma parte, porque ele vai pegar o else é o ou outro, né? Ele não pega os dois. Então, a nossa saída vai ficar prejudicada. Se você for verificar lá a nossa saída, né? Vou até maximizar aqui.
realmente, ele teve testes somente com a metade. A outra metade, ele não mexeu. Então, ficou zerado. Por que que ficou zerado? Porque quando declaramos um array é uma classe, né? Gera um objeto para a gente. E os objetos, seus atributos, eles iniciam com o valor, quando numéricos, zerado. Quando objeto, ele inicia com o valor null, se a gente não disser nada, né? Então, como não foi dito nada, ele iniciou aqui tudo zerado, porque era um array de double. Double é um tipo numérico, então começa com 0. Então, ele estava zerado todo inicialmente, a gente brincou pegando os valores e colocou aqui. E aí você fala assim, tá, ele pegou só metade do vetor. Que coisa estranha, né? Não está resolvendo nada. Tá, vamos fazer um outro teste aqui mudando os nossos dados, né? E se eu pegasse agora, vou comentar o de cima, comentar o de baixo. Eu inverti a ordem. Eu coloquei os números maiores na frente e os números menores atrás. Vamos ver se está fazendo algum sentido isso daqui, né? Então, compilando, executando, você vai perceber que realmente está funcionando, porque ele está pegando os números menores e colocando na frente. Então, na hora que ele testou esse número 76,5 com o 4,8, ele colocou o 4,8 aqui. Legal. Na hora que ele testou o 15,2 com o 7,3, ele colocou o 7,3 aqui, que é menor. O 62,8 com o 9,1, ele coloca o 9,1, porque é menor. E também o 41,1 comparado com 3,4, ele pegou o 3,4. Então, aqui a gente viu que a nossa comparação está funcionando. Então, independente de onde os dados estejam, né, se os maiores na frente ou depois, ele vai colocar tudo em ordem. Se isso aqui estiver embaralhado também, estiver misturado, ele vai selecionar os menores também, vai funcionar muito bem, mas ele está fazendo essa comparação de metade quebrou, né? A gente fez um ponto de quebra, e aí ele vai pegando o primeiro, depois ele pega o segundo, depois ele pega o terceiro, depois ele pega o quarto, e quem é menor dessas comparações ele coloca na frente. E o restante, ele não faz nada. E aí é um problema. Esse não faz nada gera uma dor de cabeça para a gente, porque a gente não está com todos os dados aqui. A gente está com metade dos dados. A gente pegou metade dos dados aqui. E isso daí não é o que a gente queria, né? A gente queria que fosse tudo. Beleza. Então, esse metade dos dados aqui não resolveu o nosso problema. A gente precisa ainda trabalhar alguma coisa aqui dentro da nossa estrutura para que a gente consiga pegar o que tiver sobrando e colocar lá no final. E aí, o que a gente precisa saber? Né? Essa daqui é a intercalação de tamanhos iguais. Então, a gente intercalou tamanhos iguais com esse if. Mesmo com esse if daqui, foi uma intercalação de tamanhos iguais. O que falta? Quando os tamanhos não são iguais, a gente precisa fazer a concatenação do que restou. Ou seja, copiar o que restou para dentro dele. E aí, como que a gente vai fazer isso daí? Bem, a gente precisa trabalhar em cima de um laço, né? Então, a gente precisa rodar os nossos vetores, ou as nossas marcações de vetores, né, de notas, do lado da direita e do lado da esquerda e colocar os valores para o lado do resultante. Então, a gente precisa colocar isso daí. Vamos brincar aqui, então, e vamos ver o que acontece nesse caso. Olha só, o que eu posso fazer? Eu sei que eu vou ter que fazer aqui um laço, coloquei um while, eu acho que o while vai cair melhor aqui, porque ele é um laço condicional e eu não quero mexer nos valores, né? Então, não quero mudar os valores iniciais. O que eu preciso fazer? Vamos lembrar como que está o nosso algoritmo. A gente tem lá o nosso algoritmo, o resultado, né, o array de resultado é exatamente o tamanho da faixa de valores que a gente quer intercalar. Então, a gente pode pegar um pedacinho qualquer, né? Aí, beleza. A gente criou uma flag para apontar, um índice para apontar na posição do resultado, qual que é a posição da metade da esquerda, qual que é a posição da metade da direita, né? E aí a gente tem os valores. O nosso resultado, ele realmente vai começar na primeira posição dele, que é 0.
Já o da esquerda, ele não começa no zero, porque eu não sei se ele começa no zero, mas eu sei que ele começa no início. E qual que é o início da segunda parte, da segunda metade? É o ponto de quebra. Então, olha lá, o início a gente pegou daqui, a quebra é o final do início, do lado da esquerda. Só que é o início do final, da parte final. Ficou meio confuso, mas é isso mesmo. A quebra é onde inicia a metade da direita, né? Então a quebra é o ponto de início do lado da direita. E a gente tem essas duas marcações. Então, isso daqui são os nossos pontos, né? Muito bom, muito bom. A gente testou se a posição da esquerda é menor que o limite da quebra e se a posição da direita é menor que o limite do término, que a gente precisava testar para ele não passar do array, né? Ele não pode passar. E ele não pode passar os dois, porque se ele passar um, ele já tem que parar, né? Ele não pode passar um, se um passou já era, ele tem que estourar. Por isso a gente usou o E, né? Então, os dois eu tenho que testar para não passar. Quem passar primeiro, eu paro, né? Porque pode ser que eu faça quebras de tamanhos diferentes. Então, essa aqui pode ser um pouquinho menor e essa aqui um pouco maior. Aí o que, que vai acontecer quando chegar no mesmo tamanho? Para. É essa a ideia, né? E aí é isso que a gente tem agora. Só que, se a gente for entender e perceber o que está acontecendo, a gente está andando em alguns determinados pontos, não são todos que a gente está andando, né? Então a gente só anda na esquerda quando o elemento da esquerda é colocado. A gente só anda para a direita quando o elemento da direita é colocado. Então quer dizer que aquilo que eu falei no início está errado. Está errado. Ele não faz comparação do um com um. Ele vai pegar e comparar esse primeiro com o primeiro do outro lado. Quem é menor? É esse? Beleza. Agora ele vai comparar o segundo com o primeiro ainda. Ele sempre vai ficar dependendo para andar. E aí, nesse momento, você fala assim: me perdi. Eu preciso ver o que está acontecendo. Vou só comentar aqui para a gente poder ver primeiro o que está acontecendo. Para ver, seria legal a gente imprimir, né? Fazer uma plotagem, uma impressão, um log, jogar na tela um verbose qualquer para que a gente possa enxergar o que está rolando, né? A primeira parte, eu acho que é importante, e eu acho que é interessante a gente ver, seria verificar o que, que a gente está testando, o que, que a gente está comparando, né? Então, a gente tem que ver, antes do if, o que, que a gente está fazendo aqui de comparação, né? Então, o que está comparando, o que está sendo comparado? Vou fazer uma impressãozinha para a gente ver. System.out.print. Acho que eu vou usar print aqui, que aí depois complementa ali dentro. Então, legal. Vamos ver aqui. Primeiro, eu quero ver o elemento que está na esquerda, né? Que a gente está comparando aqui. Primeiro, o elemento que está na esquerda. Então, vou colocar aqui um esquerda, 2 pontos. Aí a gente concatena com o próprio elemento em si, né? Então, a gente vai pegar aqui o array, se chama notas. Da posição esquerda. E aí eu quero verificar, e qual que é o teste que a gente está fazendo, se ele é menor, né? Então, vou colocar aqui, verificando se ele é menor que quem está do lado da direita. Eu vou colocar aqui embaixo só para ficar alinhadinho, para a gente poder enxergar, né? Quem está na direita é o notas na posição direita, tá aqui. Notas na posição direita. Literalmente é o que tá ali no if e a gente está imprimindo aqui, né? Eu vou colocar aqui só para a gente ver uma setinha, né? Para ficar dentro. Eu quero dizer quem que foi o elemento selecionado. Se o menor era esse ou se o menor era esse daqui. Eu quero imprimir isso daí só para a gente ver. Então, eu quero imprimir quem que foi o menor aqui. System.out.
Acho que aqui pode ser um print ln. Eu vou usar ln aqui, porque aí vai pular de linha no final. Acho que na minha cabeça deu certo o que eu quero fazer. Aqui é a esquerda, que é o menor. Então, eu vou imprimir quem que é o menor, só para a gente poder visualizar, né? Esse foi o menor. E quando esse outro daqui for o menor, então a gente vai imprimir aqui direita, notas na posição direita. Beleza? Direita. Opa, direita. Então aqui só para a gente ver na tela, saindo, né, verbosando ali para a gente ver as comparações que são feitas. Compilou, então são só logs para a gente visualizar, né? Vamos lá, vou ampliar esse cara aqui para todo mundo enxergar melhor. Então, ele vai pegar o 76 e vai comparar com 4.8. É isso que ele faz. Só que ele vai pegar o 76 de novo e vai comparar com o 7.3. Ele não está andando desse lado. Ele não está andando dos dois lados. Então, ele não está fazendo o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. Ele não está fazendo isso. Ele está andando de acordo com a necessidade. Então, ele vai pegar esse cara daqui e vai pegar esse outro daqui. Então, ele vai comparar o primeiro de um lado com o primeiro do outro. Quem é menor? Esse elemento daqui da direita é menor. Eu coloco ele lá no resultante. Então, esse cara daqui ainda não é o menor, eu não mexo nele, deixo ele quieto aqui e eu vou comparar não mais com o primeiro, eu vou comparar agora com o segundo. Agora, esse cara é menor que o segundo? Então, não é. Esse cara aqui é o menor. Então, esse vem para cá. Aí depois eu pego com o terceiro. Aí eu vou comparar e coloco. E ele continua lá. E depois eu vou comparar esse aqui e coloco. Então, desse lado, os 4 elementos foram colocados lá para baixo, que são menores do que esse cara daqui. E ele fez uma espécie de ordenação. O que nos falta é agora pegar o que sobrar desse cara e colocar no final, e o que sobrou desse outro lado colocar no final também. É exatamente isso que a gente precisa fazer. E por conta disso são esses zeros. Estão faltando 4 elementos. A gente não colocou esses 4 elementos no lugar. Então, vou fazer esse while de tal forma que eu coloque os elementos que estão sobrando. E aí a gente vai colocar primeiro os elementos que estão da esquerda. Então, eu tenho que ver qual que é a posição da esquerda, se tem sobrando, né? Esquerda. Se ela é menor que a quebra. E aí você fala assim, mas como que você lembra disso daí? Eu simplesmente copia isso, né? Você pode vir aqui e fazer assim, ó. Ctrl C aqui, aí faz aqui, ó. Ctrl V, aí você vai escrever de novo aqui um Ctrl V, vai vir aqui e fechar o seu laço. Aí de um lado você vai testar um, então eu tiro esse daqui, e do outro eu vou testar o outro. Bem isso. Então é isso que eu estou fazendo. Quando sobrar esse cara, eu vou preencher com esse lado. Quando sobrar o outro, eu vou preencher com o outro lado. É isso que eu quero fazer. Literalmente, a gente já tinha um laço ali, facilita muito a vida. Agora, olha só o que eu preciso fazer. Eu preciso pegar exatamente quando é do lado da esquerda. Quando é do lado da esquerda, é isso daqui, ó, não é? Então, quando é do lado da esquerda, é isso daqui. Só que eu vou fazer mais. Eu vou copiar o log também. Então, quando é lado da esquerda, eu faço isso daqui. Copiei isso daqui, que é o que a gente já tinha feito. Não tem invenção de moda nenhuma, né? Vou copiar agora o lado da direita. Então, aqui do lado da direita também copiado. Então, lado da direita copiado. Tá aí bonitinho, a gente copiou literalmente isso. É o lado em si. E eu só vou mudar aqui a referência para a gente ver isso daqui, né? Saber quando ele copiou direto. Vou colocar aqui colchetinho só para ter uma marcação separada. Agora vamos ver esse cara daqui. Ele vai copiando, 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 copiando. Só que a gente tem um detalhe, né? Se você lembrar bem, eu tinha tirado isso daqui de dentro do laço
mas ele tem que acontecer, porque eu preciso andar no resultante. Então, eu tenho que andar na metade da esquerda, andar no resultante, andar na metade da direita e andar no resultante, para que, né, que não tenha sobreposição de valores, né? Só esse ajustinho daí já fica bem bacana e já resolve bem para a gente. Então, legal. Rodou. Vamos ver agora. Olha lá o que aconteceu aqui. Vamos entender o que ele está fazendo. Ele vai pegar o 76, que é o primeiro da esquerda, e comparar com o 4,8, que é o primeiro da direita. Legal, quem que é menor? 76 ou 4,8? 4,8 é menor, então ele vai pegar esse elemento daqui e vai colocar no primeiro lugar. Colocou aqui no primeiro lugar. Ele andou agora, ele está apontando para esse. Esse daqui, essa metade, agora ele está apontando para esse. Esse daqui ele não andou, continua lá apontando para ele. Então, ele vai testar novamente o 76 com agora o 7,3. Então, 76 comparado com 7,3. Quem é menor ainda é o lado da direita. Ele vai pegar esse cara. Pegou, colocou aqui para gente. Legal. Então, ele vai andar aqui no resultante, agora ele está aguardando essa caselinha daqui, e esse cara daqui, ele já pegou esse, já pegou esse. Agora é esse daqui que ele vai comparar. Então, ele vai fazer o teste do 76 com 9,1, que ele não andou ainda do lado da esquerda, pegou o 9,1. Legal. Colocou o 9,1 lá, andou para o próximo. Fez a mesma comparação, né? Primeiro elemento com o próximo que andou aqui. Então, 76 com 3,4. Achou o 3,4 menor, colocou o 3,4 lá. Terminou? Terminou. Ele vai pegar o 76, que está sobrando, vai copiar. O 15 vai copiar. O 62 vai copiar e o 41 vai copiar. E aí ele ficou nessa ordem daqui. De certa forma, ele mexeu um pouquinho, mas não fez lá as mil maravilhas. Ele já fez uma ordenaçãozinha. Ele coloca, né, quebrando na metade quem é menor para frente e o restante ele coloca no final. Então, a gente já conseguiu ver isso daí. Se a gente bagunçar um pouquinho os dados, ainda vai dar para ver mais coisas, né? Vamos pegar, por exemplo, eu vou trocar agora aqui e vou colocar esse cara aqui, eu vou colocar 6 e esse cara aqui 77. Esse cara daqui eu vou tirar aqui, vou deixar 2 e esse cara daqui eu vou colocar 9, para a gente ver. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Esses são os nossos dados. 62, 15, 2, 4, 1, 4, 7, 7, 9, 9, 3. Então ficou um pouco mais bagunçado os nossos dados. Vamos ver aí o que a gente tem agora de execução. Olha só o que acontece na nossa execução. Presta atenção que ele tenta fazer alguma coisa. Ele não faz uma ordenação, mas ele já faz alguma coisa melhorada, né? Já não está tudo bagunçado, ele já conseguiu colocar uma ordem um pouco melhor. Ele vai testar aqui, ó, 6,2 com 4,8. Quem que é menor desses dois? Então, 6,2, perdão, 6,5 com 4,8. O menor é o 4,8. Então, ele vai colocar o 4,8 aqui. Legal, ele colocou o 4,8 no lugar. Então, ele não olha mais esse cara. Ele vai começar a olhar agora o 77, mas ele vai comparar ainda com o 6,5. O 6,5 e o 77, comparando, ele vai pegar o 6,5. Então, ele vai colocar o 6,5 aqui. Ó, que legal. Agora ele vai ter o 15 comparado com o 77. Então, ele vai comparar o 15 com o 77. Vai pegar o 15. Aí ele vai comparar o 2,8 com o 7,7, vai pegar o 2,8. Aí vai pegar o 4,1 com o 7,7, aí é o 4,1. Aí depois ele copia o restante, né, que é o 9,1 e o 9,3, que ele não fez comparações. Então ele vai colocar o 7,7, 9,1 e o 9,3 ali no final. Ele está fazendo algum esquema aí que está funcionando, né? Tá chegando lá. Ele está conseguindo ordenar de alguma forma, né? Está fazendo uma ordenação aí meio estranha, mas está fazendo. Não conseguiu ordenar colocando de forma crescente, que nem os últimos algoritmos que a gente viu, né? Que são os 3 primeiros lá que a gente testou, que é o Selection, Insert, o Bubble, Sort, né? Não conseguiu colocar em ordem, mas ele mexeu, ele fez alguma coisa aqui.
talvez com algumas mudanças a gente consiga fazer esse cara chegar no local, né? Então, é essa a ideia, a gente trabalhar essa ordenação de tal forma que a gente consiga levar tudo ao seu devido lugar. Aqui a gente tem um detalhe importante que eu gostaria de mostrar, né? A gente passa notas, beleza? Só que quando vai intercalar, a gente cria um outro array. Isso é um ponto importante da discussão. A gente cria um novo array. Esse novo array é um problema, porque ele não é notas. Não são as notas que a gente está lidando. A gente tem que devolver essas informações para notas. Porque o que eu estou imprimindo aqui é o resultado. Eu não vou imprimir o resultado aqui, ó. Comentei. Eu quero imprimir notas, que é o nosso array, né, que a gente está ordenando. Se eu imprimir notas, imprimindo notas, compilou, executou, você vai ver aqui como resultado exatamente os mesmos valores que estão em cima. Ele não mexeu no array de notas. Eu preciso, então, jogar o resultado para cima de notas. Eu preciso fazer essa cópia desses dados daí. Beleza, mas eu não posso simplesmente chegar e vou jogar de qualquer forma ou copiar, porque eu posso fazer por partes, né? Aqui eu peguei todo o array, mas eu posso pegar um trecho, querer ordenar um trecho menor, por exemplo, né? Poderia. E se eu fizesse isso daí e tentasse copiar, eu teria um array menor. Eu estaria diminuindo o tamanho do meu array original. Então, para a gente finalizar essa tentativa de ordenação meio ainda frustrada, mas ela vai melhorar, eu vou fazer uma cópia e vou utilizar um for mesmo, porque aí é mais esquema, porque eu preciso ter controle das posições. E aí o que acontece? O que eu preciso copiar, né? O que eu preciso colocar e aonde que eu preciso colocar isso daqui? Bem, é importante a gente saber, né, o que a gente está querendo copiar. Eu preciso copiar de uma determinada posição até uma determinada posição. Então, o meu array de notas, ele não foi realmente manipulado na posição correta, né? Eu preciso fazer um deslocamento, talvez, né? Porque, por exemplo, eu poderia não pegar a posição zero, é uma coisa que eu poderia não fazer. E aí, se eu copiar desde a posição zero, vai dar ruim. Então, não é uma boa ideia. Então, vamos fazer aqui um laço int, posição atual, começando em 0, posição atual menor que o resultado, ponto seu tamanho. Até o tamanho do array de resultado, porque ele tem o tamanho total que eu preciso, né? Atual mais. Então, isso daqui é algo que eu preciso fazer. Então, essa jogadinha daqui eu preciso fazer, porque eu preciso passar por todos os elementos do array de resultado. Agora que vem a jogada, né? Notas vai ter que receber, de alguma forma, resultado, né? E aí a gente vai fazer esse um recebe o outro. O problema é em qual posição eu vou jogar isso daqui e de qual posição, né? Qual posição que vai para lá, né? De um lado para o outro. Bem, isso aqui na minha cabeça ficou muito claro. Eu tenho que pegar aqui a posição atual e fazer isso daqui e passar lá para o outro lado. Isso aqui está marcado. É algo que eu preciso fazer. O problema está aqui. Então, eu não posso executar nas mesmas posições, porque eu não necessariamente terei as mesmas posições, né? Eu sei que aqui é nota, é a posição atual mais um deslocamento, né? A posição atual, mas só que tem mais um deslocamento, né? Um deslocamento. E aí a pergunta, quem que é esse deslocamento, né? Porque esse cara daqui, o resultado, ele tem o tamanho que eu passei, né? A faixa de valores que eu passei. Mas ele pode não começar na posição zero. Ele começa no início, né? Então ele começa aqui no início. Então eu vou somar o início. O início é o meu deslocamento. Não necessariamente vai começar no zero, né? Então eu vou colocar aqui mais esse deslocamento é o meu início. É isso que eu vou deslocar. Então ele vai ficar mais para cá.
Com esse for, a gente consegue devolver os valores para dentro de notas. Como nota foi passado por parâmetro, e ele é um objeto, então a passagem é feita por referência. Se eu modifico ele aqui, lá fora desse método ocorre a modificação. Então, agora, se eu compilar esse programa e executar, você vai ver que ele tem a alteração. Então, olha só, ele consegue enxergar a alteração agora. Então, o que teve de alteração foi jogado em cima de notas. Aí, beleza, tá bacana. Ele ainda não está resolvendo da forma com que precisa ser resolvido, né? Então, a gente vai precisar estudar como resolver. Mas que ele faz uma intercalação e coloca quem é menor na frente, ele faz. Isso daí a gente viu. Então, ficou legal esse procedimento daí, eu acho bem bacana. Eu acho que é interessante a gente pensar dessa forma. E aí a gente poderia. Pois não? Se colocar o atual igual ao início ali, não vai funcionar do mesmo jeito? O atual igual ao início. Nesse caso, igual ao início, não. Não, né? Sabe, não, sabe por quê? Ó, eu vou te mostrar. E se eu quiser fazer isso daqui, começar na posição 2 e ir até a posição, tirando 2 também, 6. Ele não começa na 0. Mas só que o array de resultado começa na posição 0, né? É esse o problema. O resultado vai ser 6 menos 2, o tamanho dele, que é um tamanho 4. Só que aí a gente vai tentar começar nessa posição, não vai dar esquema, né? Porque ele vai começar na posição 0 e aí ele vai ficar deslocado, ele vai sobrescrever. Por isso precisa ter esse deslocamento daqui desse início. Então eu preciso somar o 0 mais 2 para ele colocar na posição correta. É somente por conta disso. Então, Entendi. Ficar nesse usando o mesmo caso, atual no resultado e nas notas. exatamente. Eu quero mexer só nesse trecho daqui que está selecionado. Eu vou quebrar ele no meio, continua sendo 4 o meu ponto de quebra, e eu vou fazer essa mistura. Se eu fizer isso, ele vai ter que mostrar 6, 5, 15, 2, 8, 4, 8, 4, 1 e 7, 7. É isso que ele teria que mostrar. Né? Vamos ver se realmente é isso. Compilando e executando. Olha lá. Exatamente, ó. Ele teria que mexer somente aqui, ó. 2, 4, 4, 1 e 7, 7. Ele mexeu só nesse trecho. O restante ele não mexeu. Então eu consigo fazer essa jogada de intercalar um trecho menor, né? Posso fazer isso daí. Por conta disso. Tá, Manjou? perfeito. Show de bola, legal. Vou voltar aqui ao que era, né? Só para ficar ainda por enquanto tudo. Aí depois a gente vai mexer com mais partes, né? Fazer uma brincadeira de experimentação, de intercalação, né? A gente viu que a nossa intercalação meio ordenada funcionou. Ele está conseguindo fazer algumas brincadeiras arrumando, né? Não ficou ideal, não ordenou, mas a gente chega nessa ordenação, com certeza. Então, na próxima aula, a gente termina essa ordenação, a gente coloca esse cara, daí a gente usa o nosso método de intercalação para ordenar. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês na próxima aula. E eu espero que vocês curtam e aproveitem a próxima aula, então.